E hoje aqui no canal do Investidor Classe Média é dia da gente falar sobre a Gerdau e essa empresa. É interessante a gente trazer os resultados trimestrais, porque, primeiro, ela faz parte aqui da carteira do canal, onde a gente investe toda semana, inclusive nos primeiros meses desse ano e no final do ano passado, foi uma empresa onde a gente veio aportando bastante, porque estava num cenário muito mais pessimistas. Os resultados do do segundo trimestre de 2024 da Gerdau vieram abaixo das expectativas. Com isso, o mercado, o mercado em geral estava batendo nas ações, amassando os papéis, deixando o preço bem mais descontado. E agora, com o terceiro tri, com resultado acima das expectativas, as ações sobem ali quase 10%, só com os resultados do trimestre, associado também com a vitória ali do presidente dos Estados Unidos, agora o que vai se assumir. Então a gente vai fazer esse compilado rápido e resumir a carteira do canal para você ficar atualizado, se sentir mais motivado também. E quando a gente olha aqui realmente nos últimos dias, após os resultados divulgados da Gerdau, ela subiu ali praticamente 11%, que foram os 2 dias que eu olhei de análise aqui, num cenário onde a gente tem um Ibovespa praticamente em queda, ou meio que sobe e desce, uma volatilidade bastante expressiva, tá? Inclusive, na carteira do canal, ela tá ali com a valorização de 10%, e eu tô acumulando um yield on cost, que é um dividendo maior do que o próprio dividendo da empresa, porque lá no início do ano, se você me acompanhava, você viu que eu vinha aportando em Gerdau consecutivamente. Estou acumulando um yield, então, dela, com esse preço de hoje, de 12,14%. Então veja que é interessante quando você faz a compra dos ativos a bons preços. E isso, somado a vários anos, pode te dar uma carteira de investimento bastante rentável. Mas eu gosto sempre de enfatizar aqui que a Gerdau, pessoal, não é uma ação para iniciante, assim, Se a gente fosse olhar se é que existe essas questões, eu falo assim no sentido de ela tem uma certa volatilidade, ela é bastante ondulatória na questão das suas receitas e lucros, mas se a gente olha no longo prazo, quer dizer, vamos colocar aqui um médio prazo nos últimos 5 anos, que foi onde a gente teve um crescimento massivo dos investidores na Bolsa de Valores. Então, se eu olho de 2019 até 2024, quem investiu em Gerdau, seja na holding Goal ou seja na metalúrgica GGBR, a gente viu que venceu o CDI e venceu o próprio Ibovespa em si, chegando a 144% para a Goal, que é a metalúrgica, e 115% para a Gerdau SA. CDI ficou com 49% e o Ibovespa com 20,5% apenas nesses 5 anos. Então é o seguinte, apesar de ser uma empresa um pouco mais arriscada de se investir, apesar de ser uma empresa com uma volatilidade no valor das ações mais alta, volatilidade nos dividendos, ora muito, ora pouco, ora nada, a gente viu que os investidores que começaram lá em 2019 estão felizes, porque ganhou da inflação, inclusive, ganhou do CDI também, pessoal. Todo mundo fica falando que o CDI é imbatível, tá aqui umas ações, tá? Então, ela promete esse risco que ela tem e entregar esse retorno específico, tá? Um dos pontos que machucou muito essas ações da Gerdau no início do ano foi porque excesso de importação do aço chinês. Então, todas as empresas brasileiras que utilizavam essa matéria-prima começou a importar o aço chinês, e aqui no Brasil a Gerdau começou a ficar mais de lado. Então, parte dos seus lucros que segurava a empresa, que pelo menos é o que segurou no segundo tri de 2024, foram suas receitas advindas dos Estados Unidos e do Canadá. Parece que nesse trimestre agora, a situação se inverteu um pouco, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então, que a gente tem que ter essa noção de que o aço chinês ainda tem um pouco de influência, sim. O governo ele criou algumas ferramentas para frear um pouco essa importação do aço chinês para cá, com algumas alíquotas e um imposto mais excessivo. Então é o seguinte, tende de agora para frente, segundo as falas do CEO da Gerdau, isso melhorar um pouquinho, mas isso pode demorar para acontecer, tá, pessoal? A gente vem analisando que para a tendência para 2024, final agora, e 2025, é o aumento da necessidade do aço na construção civil, na indústria, no varejo e no agronegócio. Só cai um pouco
nos parques eólicos, aí na energia eólica e solar e também no óleo e gás naval, mas o setor como um todo brasileiro tende a ter esse crescimento mais expressivo. E como eu disse, a gente pode analisar um pouquinho a Gerdau aqui no longo prazo, a gente vê que o seu EBITDA, né, a capacidade de geração de caixa dessa empresa, o seu lucro, ela vem ali um pouco mais arrastado até 2020, 2021, 2022, teve ali uma receita, um lucro bastante expressivo, foi onde ela distribuiu uma enxurrada de dividendos, todo mundo ficou feliz e começou a reportar, agora ela está voltando para os patamares mais antigos. Não quer dizer que ela volte lá para 2020, 2019, mas e se voltar, sua carteira está preparada, os papéis vão ser amassados novamente. Por isso que uma carteira de investimentos ela requer ali uma certa diversificação para você se prevenir sobre isso. Acompanhe a carteira do canal que você vai conseguir ver essa diversificação que a gente fala aqui toda semana, tá? E conforme eu disse, o que dá uma segurada nas receitas também é a sua participação na América do Norte. 49% ali do que ela vem receitando está nos Estados Unidos e Canadá, 41% no Brasil, na América do Sul também, outros países adjacentes, a gente tem 8,5% de participação. A gente olha então um pouquinho, sim, só para passar rapidamente por esses valores, a gente tem aqui que a ON Brasil, né, que é a Gerdau aqui no Brasil, a gente percebe que aumentou o volume de vendas comparado o segundo TRI com o terceiro TRI em quase 9%, aumentou a sua receita em quase 10% e o EBITDA aumentou bastante, né, aumentou 113,5%, tá? Ela tinha um EBITDA ali bastante prejudicado no segundo TRI de 2024 com 534 milhões e agora 1,1 bi de margem, né? A margem de 16% e 1,1 bi da sua receita líquida aí. É bem interessante, o seu EBITDA, na verdade, viu, pessoal? Acabei me confundindo aqui, então o EBITDA não aumentando. Então, no Brasil, melhorou bastante essas questões, né? Agora, para os aços especiais, aí a gente vê um aumento também no seu volume de vendas, bem discreto, né? 1,3%, aumento de 2,3% nas suas receitas, porém o EBITDA ele caiu um pouco, 0,4%. Podemos dizer que andou praticamente de lado também, inclusive a sua margem, né? E o volume dos Estados Unidos foi impactado pela menor demanda do setor automotivo, devido ao menor poder de compra e os juros mais altos por lá, né? Então, um aumento nos custos de vendas em função das paradas de manutenção e menor diluição dos custos fixos também. Já que no Brasil foi o contrário, o maior volume de vendas foi impulsionado por um crescimento da produção dos caminhões e veículos leves, registrado ali o melhor trimestre em 5 anos, tá? A gente olha a América do Sul, então, o que nós temos? Nós temos que aumento também no volume de vendas trimestralmente, né? Mas comparando 12 meses, que ou seja, o terceiro TRI de 2023 e o terceiro TRI de 2024, a gente vê uma diminuição. Tá? Mas, em comparado com o segundo TRI, a gente vê que aumentou também as suas receitas em 3% e aumentou também o seu EBITDA, tá? Para aços especiais. Então, um breve resumo dessa questão das vendas, das receitas e do seu EBITDA, né? Que é o lucro antes de descontar ali os impostos e taxas, a gente vê que esse trimestre o Brasil realmente performou positivamente, melhor, né? Por causa da demanda, da mais construção de veículos aqui, mais impulsionado também. O mercado imobiliário ele está também se alavancando e lá nos Estados Unidos foi o contrário, a alta de juros deu uma diminuída nesse fomento pela utilização do aço, então menos carros sendo produzidos também, então isso impactou negativamente as receitas. Aí nos países anexos aqui na América do Sul, está mais ou menos que equilibrado, então é isso que a gente pode entender, tá? Primeiro, a gente precisa olhar também a sua dívida, que agora, dívida líquida por EBITDA, no terceiro TRI, 0,3. Então, é uma empresa que tem bastante saudável. E a gente pode perceber que a dívida líquida diminuiu bastante, de 5,9 bi para 3,7, porque o seu caixa aumentou. Então, é uma empresa que está ali se preservando com o dinheiro em caixa. A gente faz um compilado rápido, a gente percebe que do total de tudo isso que aconteceu, ela teve uma receita de 17 bilhões de reais, que foi, se eu olho em comparação com o trimestre passado, aumentou quase 5%, mas não aumentou tanto com relação ao que aconteceu no mesmo período do ano passado. O lucro foi mais ou menos que até o contrário, né? Aumentou muito do segundo TRI para cá, ou seja, a empresa praticamente mudou bastante ali nesses últimos 3 meses, só que quando a gente compara com o ano passado, a gente percebe que está 11% a menos ainda. Então, por isso que você não vai ver assim, uma elevação tão grande nas cotações, porque o mercado ele ainda está mais sensibilizado com a Gerdau.
E, de certa forma, tanto o GGBR quanto o Goal vêm sendo ali remunerados, né? O acionista é remunerado com um payout aqui nos últimos 12 meses de praticamente 54%, né? Tanto pelas questões da distribuição de dividendos, também pela parte da recompra de ações. Então, a empresa vê que nesses valores com que ela está sendo negociada, está sendo mais vantajoso pegar parte desse lucro e fazer a compra de novas ações do que distribuir tudo de dividendos. O acionista ele ganha dos dois jeitos, né? Primeiro que a concentração dele melhora no valor das ações, porque afinal de contas vão circular menos ações, então a concentração da sua ação na carteira ela fica mais interessante, tá? Mas vem distribuindo ali dividendos ali equivalentes, dessa vez a 619 milhões, tá? O pagamento dia 16 de dezembro e vai ser um montante para a GGBR 30 centavos por ação, tá? Se você tem ela no canal ali, que era um mínimo, pelo menos 30% do seu lucro líquido societário, que é a distribuição de dividendos. Se você olha aqui na cotação hoje, custando 11,33, ela está negociando muito abaixo do seu valor patrimonial, né? Então ela vem pagando dividendos ondulatórios também, né? Se fosse olhar aqui, basicamente não é recomendado, mas os 6% de basinho, até R$19 poderia comprar a Gerdau para receber 6%, mas eu iria com muita cautela nisso, porque ela diminuiu bastante os dividendos de 2023 para 2024. Então não é uma empresa assim que você compra e esquece lá, que vai ter certeza que vai receber esses dividendos crescentes, não. Pelo contrário, tá? Aqui está muito ondulatório esses dividendos. Um ponto interessante de estar sendo negociado nesse valor aí de R$11,30 é o seguinte, a gente vê os dados históricos de que sobre o preço sobre valor patrimonial, antes a média era de 0,7, agora está 0,62, está um pouquinho mais barato, né? Negociando um preço-lucro também um pouquinho mais barato do que sua média, antes 7,3, agora 7. Ela conseguiu melhorar um pouquinho as suas margens, né? A margem líquida, o dinheiro que sobra ali final, apesar de ter aquele lucro um pouco menor comparado com o ano passado, 1,37 foi a média e hoje a gente está com 2,5% de margem líquida, que é interessante ali. O seu ROI também atual está maior do que a média normal. Então, é uma empresa que ela vem melhorando, tá? Consecutivamente. Então, espero que você tenha entendido como é que funciona a Gerdau, uma empresa para você ir com mais cautela. Se quiser ser exposto a esse mercado, é interessante, lembrando que não é sugestão de investimentos, mas tem que ir com bastante cuidado para você não se sentir lesado quando você vê o lucro da empresa despencar ou quando ele tiver um lucro muito absurdo. Então, entenda que é uma empresa bastante cíclica, tá? Tem que entender isso para você investir bem. Falando nisso, a carteira do canal ela vem acompanhando ali um crescimento interessante, tá? Hoje está com R$4.110 de saldo bruto, uma valorização positiva, né? A gente, semana passada, estava perdendo do IDIV, agora a gente está ganhando do IDIV, que é o índice de dividendos, né? A nossa carteira está com uma rentabilidade de 17,9%, vencendo o IPCA, vencendo o CDI, o Ibovespa, vencendo o IDIV, como eu já disse, né? A gente vem crescendo ali os aportes semanais em média de R$50 a R$80 que eu estou fazendo agora para a gente comprar cada vez mais ações, tá? Com isso, o que a gente tem na carteira a maior posição é Banco do Brasil, depois eu tenho Klabin também, com os resultados positivos ali dos seus projetos novos, a sua diminuição do endividamento subiu bastante com isso, ela tomou segunda posição na carteira, que antes era ocupada pela Auren. A Auren está sendo amassada agora dessa vez, antes era Gerdau, agora é a Auren. Antes também, no final do ano passado era Klabin, agora é a Auren. Então cada vez o mercado escolhe uma ação para poder amassar ela e quem é inteligente vai acabar aportando nos momentos interessantes, se essa empresa fizer parte da sua tese de investimentos. A gente tem também a Lupar, que é a empresa de energia, Banco ABC, aqui é a Gerdau, né, que a gente já falou sobre ela, Sanepar, Caixa de Seguridade e a Unifique, que é a telecom da nossa carteira. Então ela é bem diversificada, vários setores, vários segmentos ali, todos perenes, todos com receitas interessantes, todas as empresas que no longo prazo venceram todos os índices de renda fixa. Então é interessante você acompanhar a carteira do canal, né? Com todas aquelas ações que a gente vem recebendo dividendos. Olha só que interessante que essa média de dividendo crescendo anualmente. Isso é muito bacana, pessoal, é muito motivador. Olha, no primeiro ano que a gente investiu, em 2023, que a gente começou a carteira, eu só recebi R$14 de dividendos. Agora, esse ano, a gente já vai receber R$95. Então, veja, eu saí de 14 para 95. Para ano que vem, eu estou prevendo um dividendo médio de R$450, R$500 ou até um pouco mais, dependendo dos meus aportes. Então, veja, 14
depois 100, depois 500. Então, quanto mais a gente fizer esses aportes, melhor vai ser a carteira, melhor vai ser a nossa rentabilidade, a nossa renda média. Daqui a 10, 15 anos, isso vai estar voando ali de renda passiva pra gente, viu? Por isso que é interessante você pensar sempre no longo prazo. E aqui, você sabe, a gente investe pouquinho, R$50 semanais, né? Então, eu faço isso mais para motivar vocês, em vocês entenderem que dá para investir sim com pouco dinheiro, dá para fazer uma carteira interessante, investindo um pouquinho toda semana ali, como se eu estivesse comprando um lanche praticamente, né, pessoal? E para esse mês a gente vai receber de Caixa Seguridade e Klabin também vai pagar a gente alguns dividendos aí, a gente vai pegar esse dinheiro, vai reaportar novamente novas ações e assim consecutivamente, viu, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha se sentido motivado a se tornar um investidor, a investir em ações, a fazer os seus aportes aí na frequência com que você acha necessário, tem entendido sobre a Gerdau, o que está acontecendo, por que ela é queridinha da vez agora, que toda hora muda nessas coisas, uma hora o pessoal bate, outra hora o pessoal coloca ela em primeiro lugar. Então isso é muito cíclico, aproveitar esses momentos é que vai fazer sua carteira render bem. Para isso você precisa ficar ligado aqui no canal para você entender todas essas questões do ciclo de mercado, tá, pessoal? Espero que você tenha ficado feliz com o vídeo. Se gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito importante a sua inscrição aqui, tá? Ativa o sininho, tem vídeo todo dia, você vai ficar super atualizado de tudo que tá acontecendo, beleza, pessoal? Olha só, deixa seu comentário aqui também sobre a Gerdau. O que você acha dessa empresa? Você acha que ela é muito volátil ou não? Eu preciso da sua opinião também pra gente continuar fazendo vídeos cada vez melhores. E outra coisa, só pra gente finalizar, clica no botão Seja Membro. Seja membro da nossa família, seja parte aqui do Investidor Classe Média, ajude o canal a crescer, ajude a me doar mais por vocês aqui para fazer vídeos cada vez melhores aí, com demandas pessoais específicas dos membros, tá, pessoal? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.